O servo precisa fazer em sua vida uma profunda experiência de fé. E fé é crer no absurdo, é abandonar-se nas mãos de Deus. Imagine a gente entrar em um automóvel, ligá-lo e acelerá-lo até atingir a velocidade de 100 km por hora numa autoestrada. Vocês teriam coragem de ligar o piloto automático e fechar os olhos? Pois a experiência de fé, no fundo, deve ser uma experiência de loucura parecida com esta. Fé é deixar que Deus governe a nossa vida. Fé é deixar que o Espírito conduza a nossa caminhada. Leia lá Gálatas 5,16. Mas claro que Gálatas 5,16 não vai falar do veículo, do automóvel, né? Que nesse tempo não existia. Mas vai falar do que? Fé é deixar que o Espírito conduza a nossa vida. Como o carro é conduzido pelo motorista, assim precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então isso é ter fé, irmãos. É confiar no Espírito Santo que ele está te conduzindo. Ah, tu é chamado para pregar, então isso é você ter fé, e o servo ele precisa se entregar ao Espírito Santo. Como por exemplo nas bodas de Caná da Galileia, né? Os servos foram buscar água. Os empregados, né? Os empregados foram buscar água e não foi Maria, né? E Deus continua com a mesma pedagogia. Ele nos chama para o serviço. Obedecer a Maria é fazer o que Jesus nos manda. Ser servo, portanto, é fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda. Tu está procurando fazer, irmão? Você que vai exercer uma missão de servo. Assim, um servo deve ser alguém que tem uma profunda intimidade com a palavra de Deus. Então, se tu é uma pessoa, irmãos, que não lê a Bíblia, se tu é um servo que diz que é servo, mas não lê a Bíblia, você tem que ter intimidade aqui, ó. Você já está errado. Você não é servo. Se você não tem amor pela palavra de Deus, ainda não criou amor para ler a Bíblia, meu filho, tu não é servo ainda não. Desculpe dizer. Vai te exercitando, você que está sendo preparado com essas formações. Pega a Bíblia, vai ler, tem amor por ler pela palavra de Deus, profunda leitura da palavra de Deus. Essa intimidade deve ser traduzida no estudo, na leitura, oração e meditação da palavra de Deus. Eis que eu boto no exército estudos. E quantos servos que querem ser servos de Deus, exercer os dons, têm esse gosto de querer estudar? Ou ficam só procrastinando, ou só enrolando, ou passando tempo e dizendo que não tem tempo? Ou será que é porque você não está se organizando? Ou será que não é porque você tem tempo, é porque não é prioridade para você isso? Você quer ser um servo de Deus, dizer que é um servo do Espírito Santo, exercer o seu dom só para se aparecer, porque para servir a Deus você não quer, porque você não quer beber do que é de Deus, do que é oferecido, das leituras, palavra de Deus, oração, leitura. No próprio exército, os estudos, eu já coloquei algumas leituras. O que é o estudo de angelologia, se não é uma leitura falada que eu fiz para nós aí, para vocês, e tantas outras formações. Então a gente precisa ter isso, ter meditação da palavra de Deus, pegar a palavra de Deus, a Bíblia, vai meditar, isso é ser servo. A Bíblia tem de ser o nosso grande livro, mas não é só para ser lida, orada e meditada. Acima de tudo é preciso ser traduzida em gestos concretos, em atitudes vitais. Então a gente tem que tomar consciência, o servo tem que tomar consciência de que a Bíblia, a palavra de Deus, não é só para você ler da boca para fora. Os estudos no Exército São Miguel Arcanjo que você vai ter, a doutrina da Igreja Católica que você vai beber, não é um ensinamento da boca para fora só para dizer, terminei, tá aqui, claro, me dá o certificado, o diploma que agora eu vou servir. Não, se não houver transformação na sua vida do que você estudou, irmãos. Se do jeito que tu entrou no exército, de um pé direito, vai continuar saindo do pé, botou só o pé direito, vai sair com o pé esquerdo, não adiantou de nada se tu não se transformou. Tu tem que entrar assim, não tem aquela porta mágica que você entra e sai outra pessoa totalmente diferente. Pois é, você que realmente quer ser um servo de verdade, você vai fazer os estudos, não só do exército, mas você que é de outro grupo, ou também a não se prender só aos estudos do exército, vai continuar bebendo, crescendo, se aprofundando, senão você não vai ser um servo verdadeiro. Você vai ser um servo superficial, nem nome de servo você merece receber. Se os servos de Caná fossem preguiçosos, teriam colocado em cada talha uns 20 ou 30 litros de água e teriam no máximo 180 litros de vinho. Como encher até a boca, tiveram aproximadamente 600 litros de vinho da melhor qualidade. Então aqui o Padre Léo vai fazer uma comparação dos servos, ele vai pegar a comparação dos servos de a gente não ser servo preguiçoso, não ser servo procrastinador e não ser servo que diz que eu não tenho tempo para aquilo ali. Criatura, se tu está dizendo que não tem tempo para aquilo ali, pede um tempo para você voltar depois para o grupo que você tiver.
Porque você não está dando prioridade para aquilo ali. Suas prioridades é outras coisas, não é porque você não tem tempo. Porque sua prioridade, sua escolha é outras coisas. Porque quando a gente quer algo, a gente se envolve, a gente se dedica. Por exemplo, no exército de São Miguel Arcanjo. Se você está cheio das suas ocupações da vida, diga assim, eu vou escolher, dependendo de cada um, vou escolher 2 horas na semana, eu vou escolher todo sábado à tarde, eu vou 2 horas fazer os estudos, ver os vídeos. Todo sábado. Quando você for ver, já terminou tudo. Ou não, se você preferir, todo dia veja meia hora um pouquinho. Todo dia eu vou ver meia hora um pouquinho. Se organize. Se organize para você levar adiante a sua missão de servo. E quando termina os estudos, quando termina toda essa preparação oferecida pelo Exército São Miguel Arcanjo, não vai parar por aí. O verdadeiro servo não vai parar por aí. Você vai continuar bebendo outras fontes, outras leituras, outros livros de santos, você vai ler. É assim a vida do servo, a palavra de Deus você vai continuar lendo. Então não é ser o servo preguiçoso, que é isso que ele vai comparar o Padre Léo, né? E aquele que vai fazer o papel de servo, é o líder que vai servir, tem que botar em mente algo, que às vezes tem líder que bota fardo pesado para os servos, né? Para os seus liderados, para as suas ovelhas fazer, que nem eles mesmos são capazes de fazer. Ah, vamos fazer vigília aqui de 24 horas, mas não é para ninguém dormir, para todo mundo ficar acordado orando Jesus. Aí o líder está lá e ele é o primeiro a não ficar na adoração direita, aí dorme. Como é que você vai impor algo pesado? Como é que você vai impor algo pesado que o outro não vai conseguir cumprir? Então, o servo é aquele que não vai procurar satisfazer os seus próprios interesses, mas o do próximo. Então, entende? Principalmente se você vai ser líder. Se você vai liderar, você não vai ser líder para você satisfazer o que você quer. Ah, eu vou fazer um retiro porque eu quero tomar um banho de piscina lá naquela casa rica ali, daquela senhora que doou, que emprestou pra gente fazer um retiro lá. Então eu vou marcar lá, para poder todo mundo ir, porque só vai dar certo eu ter esse meu momento desse banho no domingo, porque vai ser o retiro, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Ou seja, você está procurando, na verdade, não fazer algo para as pessoas. Você está procurando querer se aproveitar da situação de que você é líder e fazer um retiro, um lazer, e vai chamar as pessoas para você ir para aquela fazenda, aquele sítio, tomar um banho gostoso na piscina e ficar lá uma manhã de domingo de sol, né? Então, cuidado como é que você está se comportando como servo, o verdadeiro servo. Como de tudo que se vende no mercado, sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo que ela contém pertence ao Senhor. Se algum pagão convidar vocês a aceitarem o convite, comam de tudo que lhes for oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Mas se alguém diz a vocês, isso é carne sacrificada aos ídolos, não comam por causa daquele que os avisou, e por motivo de consciência. Portanto, quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. São Paulo vai dizer na carta 1 ao Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24 a 28 e pula para o 31. Então, o que Padre Léo vai dizer aqui dessa passagem? Penso aqui que está bem claro o que Paulo quer nos ensinar. O que prevalece em toda a nossa vida é a nossa reta intenção. Então, você tem que ter intenção reta, intenção verdadeira. Não segundo as intenções, eu vou fazer algo para me ganhar vantagem em cima, por interesses meus. Ah, eu vou inventar algo que eu quero viajar. Às vezes o servo quer estar viajando. Você quer exercer a missão porque vai viajar. Cuidado. Quando eu exerço missão com o pessoal, já aconteceu isso desde muito tempo, desde outros grupos que eu participava de coordenador. Que às vezes tinha servo, né? Que não pisava nos encontros, que era dia de sábado, não pisava no grupo de oração dia de sábado. Mas no dia de sábado eu viajava sem convidar essas pessoas, fazia uma missão em viagem para voltar no domingo, aí depois começava a murmurar. O Clailton não me chamou. Aí eu dizia, eu não lhe chamei, sabe por quê, criatura amada de Jesus? Porque você não tinha tempo para estar vindo aos sábados, dizer que tinha que estudar, trabalhar, estava supercarregada, tinha as coisas de casa para cuidar. Eu vou lhe chamar para quê se você já me dispensou? Você já não viu nos encontros de sábado? Ou seja, eu tenho... se for para viajar, eu posso. Então, cuidado, isso aí é o quê? É não ter reta intenção. Este servo queria mesmo servir a Deus, ou ele queria passear? Queria passear, gente, não é servir a Deus, não. O servir a Deus verdadeiro é se doar.
É se entregar verdadeiramente. Isso é ser o servo verdadeiro. Ok? Se sabemos que um lugar foi consagrado ao demônio, é evidente que devemos evitar estar presente nele. No entanto, se procuramos o bem dos irmãos, e isso muitas vezes nos leva a lugares que podem ter sido consagrados ao demônio, tal absolutamente não nos contamina. Então, o que o Padre vai querer dizer aqui, comparar com essa passagem de Paulo que vai falar da consciência, da contaminação dos ambientes, né? Então, porque às vezes acontece, eu não vou naquele lugar ali porque é contaminado pelo demônio. Eu não vou exercer essa missão, eu não vou entrar porque eu não posso entrar, que é contaminado. Está ali na Bíblia, 1 Coríntios 10, 24 a 28, eu sei que ela é consagrada ao demônio. Claro, eu não posso ir por ir. Tipo, se você é servo e você vai para uma balada que é cheia de indecência, claro que você não pode entrar lá. Você está fazendo o que lá? Só para ir por curtir, por seus interesses? Não, eu tenho que ir porque eu sou servo para evangelizar as pessoas. Você está fazendo uma evangelização? Não. Agora, se você vai para pescar as pessoas, é diferente. É diferente. Igual quando eu já fui em terreiro de macumba, fingindo, já fui lá fingindo, entrei para poder fazer a evangelização. É diferente de você eu querer ir lá para mim ser macumbeiro, entende? É um lugar contaminado que eu fui. Mas a gente tem que ter discernimento também, o dom para ir nesses ambientes. Outros ambientes, não é só isso não. Às vezes está num bar, não dizer que Jesus comia e bebia com o pessoal, era criticado, que andava com as prostitutas e que então ele era prostituto. Mas que Jesus estava evangelizando, Jesus não estava se prostituindo, Jesus não estava se tornando um alcoólatra. Lembrar aqui que bebida até onde o ensinamento que eu tenho de conhecimento da Igreja Católica, não é pecado beber moderadamente, né? Mas você se alcoolizar, você se tornar um alcoólatra, aí é pecado, né? Aí é pecado. Então é isso que você tem que saber discernir, como você vai trabalhar na missão, como você vai servir, né? Você vai estar buscando esse serviço por interesse próprio. Paulo vai dizer assim, eu não tenho medo de contaminação, eu digo isso com toda sinceridade, já estive em lugares pavorosos e nem por isso o Senhor me abandonou. Temos de ter a absoluta convicção de que o poder do Senhor Jesus e de seu Espírito está em nós. Temos de ter a convicção de que o poder de Jesus é infinitamente superior ao poder de Satanás. Satanás é o pai da mentira e Jesus é a verdade. Está em João 14, 6, né? Não devemos ficar preocupados com esse tipo de contaminação, certo? Então, se o servo é chamado dentro do exército, você é chamado para ir para uma missão que parece ser muito comprometedora, eu não vou porque a casa lá da prostituta, eu não vou lá na casa dela. Ela pediu para mim rezar lá, eu não vou levar meu grupo lá porque vão pensar que eu vou me prostituir com ela. Ela pediu uma oração lá, vamos lá, ela está querendo se converter. Aí você vai deixar de ajudar a pessoa. Eu não vou naquela casa daquela pessoa ali que é um assassino. Gente, deixa eu dar bem com um exemplo para vocês, num fato que aconteceu. Eu estava fazendo um encontro, esse encontro, não vou dizer o local, mas eu estava fazendo um encontro, do grupo de oração mesmo, normal. Terminou o encontro, o carro tinha ficado na porta da igreja assim. Quando a gente saiu, o pneu estava de trás, ele estava parecido que tinha sido furado, seco. Aí, olha, gente, apareceu vários jovens querendo ajudar. E eu deixei eles ajudar. Eu nem conhecia esses jovens, eles não estavam nem participando do encontro. Mas eles se disponibilizaram a ajudar, trocaram o pneu. Mas por quê? Eles já sabiam da missão que eu fazia nessa cidade, que era uma cidade pequena. Eles já me conheciam lá, né? Sem eu conhecer eles, mas me conhecer. Cidade pequena, sabe como é que é, né? E aí teve uma pessoa que veio dizer pra mim no ouvido assim, claro, você sabe quem são esses jovens aí? São assassinos, eles mataram não sei quem. E eu disse, nossa, que interessante. E olha o lado bom deles, né, que eles fizeram. De se disponibilizar, ninguém pediu. Mas ele mesmo foi lá e fez a caridade. Por quê? Porque eles estão vendo a gente falar do bem de Jesus, do amor. Eles se comportaram como servos. Agora, eu não iria querer aceitar agora o serviço deles, a caridade deles, porque eles mataram pessoas. Eu vou ficar com medo. Não, agora é a hora de eu aproveitar para evangelizar. É isso, entende? Essa passagem da convicção. Se eu tenho convicção de que um lugar é errado, de que aquilo ali é errado, eu não vou só por ir. Eu não vou me envolver só por ir. Do mesmo jeito,
tenho convicção que eles são assassinos porque me falaram. Eu não vou permitir eles ajeitar o pneu. Se fosse para me tornar um assassino, fazer amizade com ele, eu tenho uma vocação para ser assassino também, eu vou lá fazer amizade agora com ele. Eita, trocou o pneu aí, né, cara? Eita, bora. Eita, como é que é aí? Também quero me juntar ao teu grupo aí. Agora, se eu vou evangelizar eles, é diferente. Aproveitar agora da situação que eles estão fazendo. É não permitir ser contaminado. É confiar em Deus, no poder de Deus que é maior. Uma coisa que não pode deixar aqui passar em branco. O líder desequilibrado é um sério perigo para os grupos e para a igreja. Todos os grupos que tem na renovação, né, o nosso exército, porque se fixa muito em coisas exteriores e periféricas da vida cristã. Penso mesmo que essas pessoas não fizeram nunca uma experiência real de Jesus em suas vidas. As pessoas acabam chamando a atenção sobre si mesmas e fazem da oração de libertação, que é a última maravilhosa, quando ministrada com discernimento e sabedoria, quase um ritual de passes espíritas para aliviar problemas e tensões. Então, às vezes o líder, às vezes pessoas que se acham na posição de líderes, o servo que quer ser líder, às vezes ao invés dele usar do dom para ajudar as pessoas, eles ficam fazendo o quê? Ficam procurando chamar a atenção sobre si mesmo. Eu vou fazer uma oração na pessoa, aí eu vou forçar a pessoa. Senhor, e o que o Espírito Santo falou para você? Diz aí alguma coisa. Irmão, quando às vezes eu me envolvia e as pessoas rezavam em mim e praticamente me forçavam a dizer algo. Ela queria que eu dissesse algo assim. Você rezou e você fez eu flutuar. Você rezou, eu senti aqui um fogo, aqui um calor maravilhoso. Elas querem ouvir isso para quê? Para se autoelogiar. E praticamente te engolir, te forçar a dizer as coisas. Quando eu exercito as pessoas que estão comigo a aprender assim, pergunta assim, você quer partilhar algo? Você quer falar algo? Só isso. Se ela quiser falar, ela fala. Às vezes eu nem digo nada. Às vezes eu vou num momento, faço a oração na pessoa, a gente vai, eu não digo nada. A própria pessoa, quando termina a oração, ela mesma diz. Ela mesma resolve dizer. Eu vou dar um exemplo da pedra de São Miguel. Esse quadro aqui tem uma pedrinha de São Miguel lá do Monte Garganta. Eu levei uma vez numa missão, dei pra pessoa tocar. Não vou dizer também aonde. A pessoa tocou, ela sentiu a pedra. Aqui tem um vidro, não dá pra você sentir a pedra. Ela sentiu que tocou na pedra. Ela nunca tinha tocado nesse quadro e nem sabia que aqui tinha um vidro. Mas quando ela tocou e sentiu foi a pedra. Aí na primeira vez que eu fui lá, ela não me falou nada. Depois de novo ela tocou. E ela foi a hora que ela falou. Eu não perguntei para ela tocar e dizer, agora me diga, o que você sentiu aí de São Miguel, irmãzinha? São Miguel te revelou, falou alguma coisa no teu coração. O que tu sentiu aí da oração que eu fiz? Então, o verdadeiro servo, líder, não é assim. Se você é assim, você é desequilibrado. Pelo amor de Deus, se equilibre. Tá? Se equilibre. Principalmente quando você vai exercer dons mais preciosos. O pregador quer achar, a minha pregação teve unção, foi boa, foi minha pregação. Como é que foi minha... Gente, isso demonstra que você está exercendo o seu dom com desequilíbrio. Precisa disso não, deixa que as próprias pessoas vão dizer, você às vezes vai até receber elogios mais falsos, principalmente se for só teus amigos e colegas. Foi, cara, tua pregação foi boa, quando na verdade por detrás, eles vão estar até falando mal de você por detrás. Vixe, fulano fica se achando muita coisa que foi um bom pregador, enquanto ele nem fez pregação boa. Não precisa que as pessoas verdadeiras, elas vão elogiar, vão falar sem você precisar estar perguntando. Aí você vai sentir os frutos e a confirmação do Espírito Santo. Eu faço atendimento às pessoas, às vezes pela internet, eu não pergunto, irmão, como foi que você se sentiu depois que conversou comigo? Quando eu termino a conversa, antes às vezes de eu terminar, a própria pessoa já vai dizendo, irmão, foi tão bom ter falado contigo, tô agora me sentindo bem, saiu tudo aqui de mim, sabe as coisas ruins? É os frutos, não precisa eu perguntar. Não precisa. Então a gente tem que ficar, às vezes ter esse discernimento, irmão. Entende? Senão a gente se comporta de uma forma errada. O que Jesus nos ensina ao condenar este espírito de liderança é que a libertação verdadeira vem de dentro para fora e não o contrário. Jesus vai falar do sepulcro caiado, né? Que muitas pessoas são sepulcaiadas, ou seja, fora é bonito, já viu como é sepulcro, né? Arrumadinho, bonitinho, às vezes bota cerâmica, os túmulos, tem gente que faz até uma casinha dentro, né? Faz uma casinha,
bonitinha, mas por dentro é podre. Então, às vezes, nós somos líderes, servos, coordenadores, né, de grupos, que é podre por dentro. Cuidado para você não ser assim, não se comportar dessa forma. O servo é aquele que ajuda o outro a carregar todos os pesos. É aquele que vai ajudar a carregar a lata de água na cabeça. Quem já foi de interior de lugar que carrega a lata de água na cabeça? Ou imagina bem os homens que foram buscar a água para Jesus fazer o milagre. Eles tiveram que carregar. Quantas viagens eles não deram, né? Para ir lá buscar aqui. Você acha, se você parar para analisar bem aí, o poço naquele tempo de Jesus, não tinha muito poço como hoje não. Às vezes no interior tem um poço e é longe. Então eles tiveram que levar um certo pote para encher, voltar e encher as talhas grandonas, né? Para poder encher as talhas. Então eles tiveram que fazer várias viagens, cansar. O que é que eles enfrentaram no caminho? Dificuldade, o sol, o calor, para ir buscar para o milagre acontecer. Isso é o servo. Ele está disposto sem reclamar, ele vai lá buscar e ele vai ajudar o outro. Essa é a missão do servo. Para ser servo é preciso, por isso mesmo, ter a coragem de deixar de lado todos os esquemas humanos. Você não pode se prender a esquema. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil, o Padre vai falar aqui, né? Não ficar preso a esquemas. Eu não vou falar aqui disso aqui, contar essa história dele não, tá? Mas a gente tem que entender uma coisa. O Padre ele vai falar da questão do esquema, porque geralmente quando você vai pregar ou fazer qualquer outras coisas, você faz um esquemazinho, o seu roteiro do que você vai fazer. Mas ele vai ensinar que a gente não deve ficar preso a isso. Tipo, eu só posso fazer do jeito que está aqui. Se não for do jeito que está aqui, eu não posso fazer. Principalmente para pregadores, porque o Padre era muito pregador para quem conhece, né? Então, ele vai dizer para nós que a gente tem que se permitir que o Espírito Santo age em nós. Eu fazia, às vezes, meu esquemazinho para pregar. Eu lia a passagem da Bíblia antes, às vezes uma noite antes, um dia antes eu lia a passagem que me dava para ler. Quando às vezes eu fazia celebração, né? Fazia celebração nas comunidades. E aí o que acontecia? Eu fazia meu esquemazinho do que eu ia falar. Aí eu pegava o papel, na hora lá que eu estava no ambão, o microfone, eu ia lendo e explicando. Isso eu fui percebendo que vinha coisas para mim falar que não estava ali. Teve um momento que eu falei coisas que estava totalmente diferente do que eu fiz. Ou seja, quando você vai exercitando e permitindo o Espírito Santo falar em ti, tu não vai ficar mais preso ao papel. Tu tem que evoluir. Tu tem que ter a ascese. É o começo pra gente ir treinando. É igual o orar em línguas. O orar em línguas a gente vai ensinando a pessoa a balbuciar. Vai, comecei, ó. Vai. Igual ensinar a criança a ler e escrever. Mas tem pessoas que não precisam disso, não. Tem pessoas que o Espírito Santo vai descendo, vai falando, sem precisar aprender. Então, o orar em línguas também vai se aprendendo. Bora, como é que vai? Aí você fica. Aí o Espírito Santo depois ele vai agir em você. Você vai começar o seu lado humano fazer e que depois o Espírito Santo vai agir em você. E se você não sente essa ação do Espírito Santo agir em ti, pode ser que tu não tenha um dom de línguas. Então você não faça mais, porque tu não vai sair do humano, vai ficar só tu humanamente falando em línguas, orando em línguas. Então, do mesmo jeito, para todos os dons, como é que você vai servir? Claro que isso não impede, agora eu não vou mais estudar, não preciso me preparar. O Padre Léo vai dizer, a gente tem que se preparar. Então ele vai dizer assim, numa palestra eu falo de coisas que eu sei por estudo, numa pregação eu falo de uma experiência de vida, de um encontro pessoal com o Senhor. Então qualquer dom que tu vai exercer, se tu não tiver uma experiência verdadeira com Jesus, principalmente a quem vai estar pregando ou falando essas coisas que é mais pro povo, quem vai estar exercendo cura e libertação na vida dos outros, quem vai estar exercendo exorcismo na vida dos outros, tu não vai ver a graça de Deus acontecer. Porque palestra é um estudo que tu vai fazer. Senão tu vai fazer, em vez de fazer pregação, tu vai fazer palestra. Tu vai só ficar apresentando estudos que foi feito.
artigo científico. Isso aqui não sei o que tinha tal. Aí parecia às vezes até discurso político, oratório, pregação não é isso, né? Então tem que ter verdadeira experiência no Espírito Santo. O líder não pode deixar de ser discípulo, né? Como eu havia falado, o discípulo de Jesus aprende pela constante permanência na sua palavra, aprende com as atitudes e os gestos de Jesus. O líder é como um aluno do ensino fundamental, que aprende através de fragmentos teóricos decorados. Então o líder, ele é sempre discípulo. Então que a gente não esqueça disso. Anunciar o evangelho não é título de glória para mim, pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se eu não evangelizar. Não é motivo de glória para mim evangelizar. Não é motivo de glória eu pregar, mas é minha missão. Ai de mim se eu não fizer. Então você está nessa posição de também olhar para si e dizer assim, ai de mim se eu não usar o meu dom. Ai de mim se eu não servir. É para estar no retiro no momento ali. O meu dom que eu me disponibilizei para o grupo é ajudar na comida. Ai de mim se eu não fizer. Eu vou para lá, não quero fazer não, porque eu vou me empurrar. Eu sei fazer comida, eu só sei cozinhar, Ave Maria. Eu queria ter um dom super especial e eu não tenho. Cuidado se tu tem esses comportamentos de inferioridade do seu dom. Maria, qual era o dom de Maria na terra? Qual era? Fazer a comida. A Maria lá limpava a casa. Era isso o dom de Maria. Maria era que exercia cura e libertação na vida das pessoas e milagre. Não foi nem ela que fez o milagre nas bodas. Foi Jesus, mas foi através dela. Por quê? Jesus nem levou Maria para exercer dons, não, cura e expulsar demônios. Quem ele chamou foi os apóstolos e outros para ir na missão. Maria não foi. E às vezes tem gente que quer se achar melhor do que Maria. Desculpa aqui dizer. Quando às vezes se organiza um retiro no local, eu não quero limpar não, quero arrancar os matos não. Eu quero exercer o meu dom que eu tenho de cantar. Eu só cantor. Eu não vou limpar mato, não. Cuidado, tu se comporta assim. Você não está sendo discípulo. E tu ainda quer ser melhor do que Maria. Porque Maria não chegou a ficar dizendo para Jesus, Jesus, me dá um dom aí. Eu só estou aqui cuidando da casa, da comida dos apóstolos. Quem é que fazia a comida para eles? Quem era? Quem era que ia fazer a comida para Jesus, para comer? O Jesus com fome. Jesus ia ficar o tempo todo fazendo milagre dos 10 pães e peixes. Então, muitas vezes a gente é servo que não quer, que quer ser melhor do que a própria mãe de Jesus, né? Que quer exigir de Jesus os dons maiores, os dons mais bonitos que parecem, os dons que são visíveis para os outros ver, é o de pregar, é o de cantar, né? De louvar, do teatro, das artes, para receber aplausos, de exorcizar, né? Esses às vezes a gente quer, cuidado. Procure tentar ser como Maria. Eu quero servir. O que é que eu posso fazer? Então, como Jesus disse, se você for fiel no pouco, você vai ser no muito. Se você não for no pouco, não vai ser no muito. Se você não começa com pouco, você não vai receber o muito. A humildade. Então, o verdadeiro servo, o líder, o coordenador, ele tem que ter humildade.